Amados, a verdade é que às vezes queremos tudo no nosso tempo. Ficamos ansiosos demais. É por isso que hoje vamos ler Eclesiastes capítulo 3, em nome do Senhor Jesus. Amém. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegraram-se e fizeram bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é e já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. E eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. As mesmas coisas lhes sucedem. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Até aqui. Amém. Amados, existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o princípio. É o porquê. O porquê a oração não foi respondida ainda. Porque a porta ainda não abriu. Porque o milagre ainda não aconteceu. Por que Deus permitiu essa luta? Por que estou passando por isso? Por que estou esperando tanto? E talvez você que esteja escutando essa palavra esteja nessa mesma situação. Confusas, cansadas, desanimadas, orando há meses, até mesmo há alguns anos, esperando algo mudar, esperando uma resposta, esperando uma cura, uma restauração, uma oportunidade, aleluia, esperando o milagre de Deus. E a sensação, amados, é que muitas das vezes que surge é: Deus se esqueceu de mim. Aleluia! Mas essa palavra de Eclesiastes 3, ela vem como um remédio para a nossa alma. Aleluia! Como a voz do céu para o coração do aflito, como um abraço de Deus para quem está cansado, porque o Espírito Santo está nos ensinando uma verdade poderosa. Deus não trabalha apenas através dos acontecimentos, Ele trabalha através do tempo, porque o tempo é uma das ferramentas que Deus usa para mudar o homem, para preparar destinos e para cumprir propósito. E observamos algo forte nisso aqui, aleluia, porque nós não temos dificuldade em acreditar no poder de Deus, porque bem sabemos que a maioria acredita, até próprio diabo e seus anjos, aleluia, mas sabemos que Deus pode curar, sabemos que Deus pode abrir portas, sabemos que Deus pode restaurar famílias, transformar vidas. O problema não é
acreditar no poder, aleluia, e sim confiar no tempo, porque queremos que Deus faça hoje, queremos agora, queremos imediatamente. Deus não é aquele que governa pela nossa ansiedade. Deus, ele não corre, Deus, ele não se atrasa, Deus, ele não se desespera, Deus não perde prazo, Deus não trabalha sob pressão, aleluia. Quem criou o tempo não pode ser escravo do tempo. Dá para dar glória a Deus? Enquanto nós olhamos para o relógio, Deus olha para a eternidade. Glória ao nome santo do Senhor, porque enquanto nós contamos dias, Deus está contando os propósitos. Enquanto nós observamos muitas das vezes atrasos, Deus observa a preparação, aleluia, e mover de montanhas. Agora você já percebeu que algumas coisas não podem ser aceleradas? Uma criança não nasce em um mês, uma árvore não cresce em uma semana, uma colheita não aparece no dia seguinte ao plantio. Tudo possui um processo, tudo possui um ciclo, tudo possui um desenvolvimento, e Deus, ele trabalha exatamente assim. O problema, amados, é que nós amamos a promessa, nós gostamos muito da promessa, olhamos muito para a promessa, não gostamos de passar pelo processo. Amamos a colheita, mas não gostamos do plantio. Amamos a vitória, mas não gostamos de estar passando debaixo da guerra. Amamos a bênção, mas não gostamos da preparação. Só que Deus está mais preocupado com quem você está se tornando do que com aquilo que você está recebendo. Porque algumas pessoas, amados, recebem benção sem maturidade e acaba destruído pela própria benção. Deus primeiro prepara o homem para depois entregar a promessa. Primeiro fortalece o caráter, depois libera oportunidades. Tá dando para entender, amados? Aleluia. Primeiro existe o trabalho e o interior, para depois mudar o exterior. Glória ao nome santo do Senhor. E uma das maiores dificuldades do ser humano é confiar quando não vê nada acontecendo. Porque gostamos de sinais, gostamos de evidências, gostamos de resultados visíveis. Mas eu quero que hoje você entenda uma coisa, porque Deus é especialista em trabalhar nos bastidores. José passou ano preso e parecia que nada estava acontecendo em sua vida, mas Deus estava trabalhando. Moisés parou 40 anos no deserto e parecia que nada estava acontecendo, mas Deus estava trabalhando. Davi foi ungido rei, mas continuou cuidando de ovelhas. Parecia que nada estava acontecendo, mas o Senhor estava trabalhando na vida de Davi. O Senhor Jesus passou 30 anos em espera, em comunhão, em espera de uma ordenança dada do céu para iniciar o seu ministério. Aleluia, parecia que nada estava acontecendo, mas o Senhor já estava trabalhando. Eu quero que você entenda hoje, por essa exaltação dessa palavra de Eclesiastes, uma coisa: o silêncio de Deus jamais significa a sua ausência. Aleluia, eu quero que você entenda que se você não viu o movimento, não significa que Deus parou. Que se você não viu resposta, não significa que Deus abandonou. Se você não viu ainda portas abertas, não significa que Deus esqueceu das tuas promessas. Deus, ele continua trabalhando. E ele continua também trabalhando a teu favor, mesmo que você não veja. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E observamos Eclesiastes, que uma das palavras que fala é que existe o tempo de chorar. Isso confronta a nossa geração, porque vivemos em uma geração que acredita que a felicidade é a ausência de sofrimento. Mas Deus nunca prometeu uma vida sem lágrimas. Senhor Jesus chorou, Jeremias chorou, Davi chorou, Pedro chorou, Paulo chorou. Homens de Deus choraram, mulheres também choraram, servos fiéis choraram. E pode ter certeza de uma coisa: por mais que você esteja chorando, aleluia, mas pode ter certeza, como existe o tempo de chorar, também existe o tempo de rir. Mas eu quero que você entenda que o choro de um servo não significa o fim de uma história, é apenas uma estação, porque nenhuma lágrima derramada diante de Deus é inútil. Talvez você esteja chorando
aleluia, por uma prova que se levantou, por uma enfermidade, por uma traição, por uma perda. Talvez ninguém esteja conhecendo aquilo que você está passando, mas algo poderoso eu tenho para te falar, porque o Senhor conhece. Deus é aquele que vê, o Senhor é aquele que te entende, o Senhor é aquele que te acompanha. E o mesmo Deus que vê tuas lágrimas hoje, pode ter certeza de uma promessa hoje para a tua vida. Ele te dará um testemunho diferente no amanhã. E amados, bem sabemos, existem feridas que o tempo de Deus cura, porque nem toda cura diante de uma ferida acontece instantaneamente. Algumas curas sim são milagres imediatos, outras são um processo, porque Deus não quer apenas tirar a dor, Ele quer ensinar através da dor. Existem feridas emocionais que levaram anos para ser criadas, e muitas das vezes Deus leva tempo restaurando. Glória ao nome santo do Senhor Jesus, porque enquanto cura a ferida, Ele também fortalece a alma. Enquanto restaura o coração, Ele também amadurece a fé. Enquanto Ele fecha a cicatriz, Ele também molda o caráter. E muitas das vezes aquilo que chamamos de demora é na verdade o tratamento da ferida. Dá para dar glória a Deus? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Hoje Ele chega com uma cobertura espiritual para a tua ferida, e através dessa cura vai existir uma mudança de caráter. Você vai entender o processo no futuro. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Mas pode ter certeza de uma coisa, aleluia, a vitória chegará, a cura chegará por completo na tua vida. E amados, bem sabemos, aleluia, que Eclesiastes fala que existe também um tempo de perder. E muitas das vezes ninguém gosta de ouvir aquilo que está sendo pregado. E observamos algo profundo nisso aqui, porque fomos ensinados que perder sempre é ruim. Mas em toda perda é prejuízo, amados. Às vezes Deus remove para proteger, às vezes Deus fecha para guardar, às vezes Deus tira para preparar algo maior. Há pessoas que perderam o relacionamento que destruiriam o seu futuro. Há pessoas que perderam oportunidades que pareciam perfeitas, mas eram armadilhas, era cilada do inimigo. Há pessoas que perderam recursos financeiros para aprender a ter dependência de Deus. Entenda, nem toda perda é derrota para o Senhor. Algumas perdas são livramentos disfarçados, para que você entenda aquilo que Deus tem preparado para você. Mas eu quero que você entenda também uma coisa: do mesmo jeito que existe o tempo de perder, também existe o tempo de guardar. Porque o mesmo Deus que permite perda também é aqueles que libera ganhos. Porque Deus nunca fecha uma história na derrota. Aqueles que confiam, aqueles que esperam, pode ter certeza que o Senhor é especialista em transformar. Aleluia, transformar lágrimas em testemunhos, transformar desertos, e muitas das vezes em escolas, em aprendizado, transformar prisões, aleluia, em ferramentas de transformação. Aleluia, transformar a morte do homem, aleluia, em uma salvação eterna com Cristo. Bem entendemos que a palavra de Deus demonstra tudo isso, aleluia, porque o inimigo ele atenta para o presente, ele quer derrubar você no presente. Glória ao nome santo do Senhor, mas Deus é aquele que vê o final. O inimigo ele vê a luta, aleluia, mas pode ter certeza que o Senhor Deus é aquele que vê a vitória. O inimigo ele vê o vale, ele vê a morte, mas Deus vê o monte, Deus vê a vida e Deus vê a libertação do homem. E amados, eu quero que você entenda que essa palavra, esses versículos, aleluia, traz um alerta para o grande perigo que é desistir no meio do caminho, aleluia, porque essa palavra nos fala de uma realidade
em uma situação, em outra situação. E existe o perigo que é desistir no meio do caminho. E sabe qual é a tragédia que muitas pessoas passam? Aleluia, que ela desiste perto demais da resposta. Ela abandona já perto da promessa. Param perto demais do milagre, porque o tempo da espera produz cansaço, produz dúvidas, produz questionamento, produz medo. Mas é exatamente nesse momento que a fé precisa permanecer, porque fé não é acreditar quando tudo está dando certo. Fé é continuar acreditando quando nada faz sentido. Fé é continuar orando quando não há resposta. Fé é continuar caminhando quando não há evidências. Fé é continuar esperando quando o relógio parece estar contra você. Aleluia, mas pode ter certeza, aleluia, que perante isso que você está passando, perante essa guerra, perante essa prova, aleluia, pode ter certeza que Deus está escrevendo uma história maior para a tua vida. Algo que precisamos entender hoje é que nossa visão é limitada. Nós enxergamos apenas um capítulo e Deus enxerga o livro inteiro da nossa vida. Nós vemos um momento e Deus vê gerações. Nós vemos a dor de hoje e Deus vê a glória que será revelada amanhã. Por isso existem situações que não compreendemos agora. Existe porta fechada que só entenderemos depois. Existem atrasos que só fará sentido mais tarde. Existem lágrimas que se transformarão em testemunho, porque Deus está escrevendo uma história muito maior do que conseguimos enxergar. E bem sabemos que no versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo, tudo, não somente algumas coisas, tudo Ele fez formoso, até aquilo que hoje parece bagunçado, até aquilo que hoje parece quebrado, até aquilo que hoje parece perdido, até aquilo que hoje parece impossível. Mas pode ter certeza que tudo o Senhor fez formoso em seu tempo, porque Deus não terminou a obra. Você, aleluia, está julgando uma construção enquanto ela ainda está sendo feita. Você está olhando para os andaimes, mas Deus está vendo o edifício pronto. Você está olhando para o barro, aleluia, mas o Senhor Jesus está vendo o vaso terminado. Você está olhando para a luta, mas Deus já está vendo o testemunho. Você está olhando para a dor, mas o Senhor já está vendo a transformação. E amados, eu quero que você entenda por essa palavra, é que o relógio de Deus não combina com o nosso. Essa talvez seja uma das maiores provas da fé. É quando Deus não faz no tempo que esperávamos. É quando o milagre demora. É quando a resposta demora. É quando a porta demora. É quando a mudança demora. Quando tudo parece atrasado. Mas eu quero que você escute hoje nessa comunhão, que o Senhor jamais chega atrasado. Quem chega atrasado somos nós ao entendimento, porque quando a resposta chega na nossa vida, percebemos que nada poderia ter sido antes. Quando a promessa se cumpre, entendemos que precisávamos passar pelo processo. Quando a porta abre, entendemos porque tantas outras coisas, aleluia, pareciam permanecer fechadas. Eu quero que você entenda pelo final dessa palavra uma coisa, aleluia, que o teu tempo não acabou. Talvez nesse momento você esteja vivendo uma situação muito difícil, onde não existe mais caminho, aleluia, onde seja um tempo grande de lágrimas, um tempo de luta, um tempo de silêncio, um tempo de espera, aleluia. Mas não confunda essa estação, essa tempestade com o final do destino. O inverno não dura para sempre, a noite não dura para sempre, a tempestade não dura para sempre, o vale não dura para sempre, o sofrimento não dura para sempre, porque o mesmo Deus que determina o tempo da luta, também determina o tempo da vitória. O mesmo Deus que permite o choro, Ele também libera a alegria. O mesmo Deus que permite o deserto, também conduz à terra prometida. E hoje o Senhor manda te falar, por meio dessa comunhão, por meio dessa palavra, não desista. Continue orando, continue acreditando, continue buscando, continue permanecendo, confiando, porque o relógio celestial está trabalhando hoje ao teu favor.
E existe uma promessa diante disso tudo. Aleluia, que Ele vai estar caminhando em tua direção. Para essa tua prova, pode ter certeza que pelo céu vai chegar o tempo da vitória. O Senhor Deus vai abrir uma porta na tua vida. E Ele vai chegar com o tempo da vitória sendo estabelecida para os teus caminhos. E quando chegar o dia, você olhará para trás e verá que cada lágrima que escorreu do teu rosto teve um propósito, que cada espera teve um significado e que cada batalha produziu um crescimento espiritual na tua vida. E eu quero que você declare com fé agora de todo o teu coração: eu confio no teu tempo, Senhor. Diz agora de toda a tua alma. Escreve agora nos comentários: eu confio no teu tempo, Senhor. E pode ter certeza que o Senhor Deus chegará também na tua vida. Essa foi a palavra. Deus seja louvado. Amém. Convido vós, amado, curte, comente e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se agora no nosso canal. Venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Cristo. Temos palavra todos os dias para a tua alma. Me chama irmão Daniel. A paz de Deus. Amém.